Sabe, irmãos, Deus tem uma missão para todos nós. Tudo que existe no mundo foi criado para um propósito, para uma missão. Tudo o que o seu olho vê foi criado para um propósito e para uma missão. Sabe, esse microfone que eu estou falando, eu gosto de usar esse exemplo do microfone. Esse microfone foi criado, desenvolvido por alguém, para que eu não precisasse ficar gritando hoje aqui. Ele tem um propósito, para que eu fale aqui, você consiga escutar perfeitamente. Mas eu poderia pegar esse microfone, ir lá naquela bateria e começar a bater. Ele ia fazer som? Sim ou não? Ia fazer barulho? Sim ou não? Mas ele não estaria sendo utilizado para o propósito que ele foi definido. Ele até pode fazer barulho, mas ele não vai ser utilizado para o propósito, porque o propósito para o qual ele foi desenvolvido é para que eu esteja aqui falando e vocês possam me ouvir. Essas cadeiras que vocês estão sentados foram feitas para um propósito. Você pode até usar essa cadeira para outras finalidades. Eu posso subir nessa cadeira e ganhar alguns centímetros a mais. Mas não foi para isso que essa cadeira foi desenvolvida. Ela está cumprindo o propósito quando você está sentado aí confortavelmente. E sabe o que é interessante? Tudo o que o homem faz, ele copia, ele replica. Esse microfone que está aqui na minha mão, tem outros milhares iguaizinhos a esse, em vários lugares hoje, cumprindo o propósito dele em várias igrejas, em vários eventos. Essa cadeira que você está sentado, olha para ela, é tudo igualzinho, e tem milhares delas em outros lugares que o fabricante dela vendeu. Mas queridos, quando nós falamos da criação de Deus, nosso Deus é um Deus criativo. E quando nós falamos da criação de Deus, não existe nada igual a outro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, mas ela não é igual a você. Está aqui meu filho, Patrick é meu filho. E ele fica, olha lá, ele já fica todo envergonhado. Depois a gente acerta essa, filhão. É meu filho, tem parte do meu DNA ali, mas ele é totalmente diferente. Olho claro, melhor do que eu no FIFA, né, filhão? Ele é diferente. Até irmãos gêmeos que são parecidíssimos, mas são completamente diferentes, porque o nosso Deus é criativo. Olha para as árvores, olha para as plantas, olha, quando você viaja aqui pelo Brasil, você vai para uma outra cidade, já é outra vegetação. Nosso Deus é um Deus de criatividade, e Ele nos criou para uma missão. Ninguém, absolutamente ninguém veio a esse mundo por um acaso. Talvez você fale assim, mas pastor, a gravidez da minha mãe não foi uma gravidez desejada. Meus pais não programaram para eu vir. Escuta, o que a palavra de Deus diz é que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba. Portanto, se você está aqui, hoje, vivo, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ninguém veio a esse mundo para nascer e ficar simplesmente consumindo recursos, não! Cada um de nós veio porque tem uma missão e um propósito. Você não veio a esse mundo simplesmente para nascer, crescer, trabalhar, criar impérios, se aposentar e morrer. Não! Existe um propósito para o qual você nasceu. Por isso podemos dizer que todos nós temos uma missão específica, e por isso somos diferentes um do outro. Todos nós, cada um com seu perfil, cada um com seu temperamento, cada um com seu comportamento, cada um com seu tamanho. Eu podia ter uns 6 centímetros, pelo menos 6 centímetros a mais, mas não foi isso que Deus quis. Eu vejo meu irmão André ali, ó,
né, André? Com tanta altura e eu com tão pouco. Mas foi assim que Deus nos criou. Foi assim que Deus nos fez, do jeitinho que nós somos. E é para uma missão. E sabe, irmãos, quando nós saímos do propósito e a missão que Deus determinou para nós, quando nos rebeliamos com a missão que Deus nos deu, existem consequências. E não somente para nós, mas para também as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu saio dos planos, dos propósitos e a missão que Deus determinou, as consequências vêm para a minha vida, mas a minha família também sofre. Aquelas pessoas que me amam também sofrem. Os meus irmãos que andam comigo também sofrem. Porque eu decidi me distanciar dos planos de Deus. Todas as vezes que nós saímos dos planos, dos propósitos e a missão que Deus determinou para nós, há consequências. Mas o que Deus me colocou no meu coração hoje para trazer para você, é que Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. E por causa do amor, da graça e da misericórdia de Deus, mesmo se eu me desviar dos planos, Ele é um Deus de novos recomeços. Ele me permite ter uma segunda chance. Ele me permite ter um novo recomeço. Sabe, na Bíblia temos um pequeno livro, muito conhecido por todos, com apenas 4 capítulos, que é o livro de Jonas, que mostra exatamente isso. Abra sua Bíblia lá em Jonas. E agora é aquele momento que as pessoas ficam meio perdidas na Bíblia, porque o livro é pequeno, e as pessoas ficam procurando, ela sabe que está lá, mas vai para lá, vai para cá, vai para a página para frente, para trás, mas eu vou ajudar você, fica depois de Obadias, ok? Então está tranquilo, ajudou? Facilitou? Para você que tem a Bíblia digital, vai ser mais fácil, mas para quem são aqueles guerreiros valentes que ainda trazem a Bíblia debaixo do braço para a igreja, eu vou dar um tempinho aí, mas abre a Bíblia lá em Jonas, no livro de Jonas. É uma história muito conhecida, está na Bíblia, mas não só na Bíblia, estão em outros livros. No Alcorão você vai encontrar a história de Jonas. Outros livros relatam sobre a história desse profeta. E no capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Presta atenção no que diz aqui: para longe da presença do Senhor. Jonas recebeu uma missão difícil de Deus. Essa missão era muito difícil para Jonas. Vamos entender quem era Jonas? Quem era Jonas, irmãos? Ele era um profeta. E antigamente, profeta, ele tinha uma missão difícil. Hoje Deus ainda dá talentos e dons, dá dons para algumas pessoas de profetizar, e isso é bênção na casa do Senhor. Mas nós vemos muitas vezes alguns irmãos querendo o dom que não tem, e saem dando as profetadas. Eu já recebi palavras, profecias na minha vida, que aconteceram exatamente como aquele profeta disse 1 ano, 2 anos antes. Mas eu também já recebi umas profetadas, irmãos, que nunca aconteceram.
E hoje é muito comum você ver alguns se levantando e falando: eu profetizo na sua vida, que Deus vai abrir uma porta, e você vai prosperar, e você vai... É fácil dar uma profecia assim. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus deu uma missão para o profeta Jonas, e não era uma missão fácil. Ele deveria ir para a cidade de Nínive, dizer que aquela cidade seria totalmente destruída. O que era Nínive? Nínive era uma cidade muito importante naquela época, uma grande metrópole, uma São Paulo daquela época, uma cidade que estava totalmente corrompida, adúltera, onde tinham corruptos, ladrões, assassinos, homens que se aproveitavam dos pobres e das viúvas. Havia pornografia naquele lugar, adúlteros. Essa era a situação de Nínive. E eu fico imaginando Jonas recebendo aquela missão, e Deus falando com ele: Jonas, eu vou destruir Nínive. E ele: glória a Deus, merecem. Povo ruim, povo desobediente, povo idólatra, Deus queima tudo. Mas o que Deus queria era usar ele como um instrumento para a salvação daquela cidade, aquele povo que ele não gostava, que ele não queria aquilo. Ele recebeu uma missão da parte de Deus, mas aquela missão ele não queria fazer. Então ele faz o quê? Ele decide ir para o outro lado. Olha o que diz o versículo 3, final do versículo 3. Ele decidiu ir para longe da presença do Senhor, para que o Senhor não usasse ele como um instrumento. Jonas, ele se rebela contra a missão e falha. Ele foge da presença do Senhor. E sabe, irmãos, sabe qual é o pior lugar para nós estarmos? Longe da presença do Senhor. O pior lugar para nós estarmos é longe da presença do Senhor, longe da missão e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes Deus também nos dá uma missão, e assim como Jonas, nós nos distanciamos dessa missão. Assim como Jonas, eu e você vamos para o outro lado. Quer um exemplo? Cadê os fortes aqui? Tá quase, né, pastor Marcelo? Tá mais ou menos, tá mais pro bom. Acho que os meninos estão lá no encontro de casais. Fortes, homens. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Raul. Glória a Deus, pastor. Homens. O que a palavra de Deus diz a respeito do marido? Vamos lá. Amai vossas mulheres como? Como Cristo amou a igreja. A missão, olha lá, tem uma escolhida lá, glória a Deus, amém. A missão que Deus deu a você como marido é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mas muitas vezes a gente vê uns fortes meio fracos, né? Que não amam, não cuidam das suas esposas como deveriam cuidar. Não cuidam dela fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Não dão o amor e atenção que essas esposas precisam. Quando você faz isso, meu irmão, você está indo distante da missão que Deus colocou na sua mão como marido. Cadê as escolhidas? Qual a missão que Deus deu a você, escolhida, como mulher, como esposa? Ser uma mulher sábia que edifica a casa, respeitar o marido, honrar o marido. E aí o que acontece? Essa é a missão que Deus deu a você, mulher. Mas quantas vezes você chega na sua casa, você não honra o seu marido, você não respeita o seu marido,
você não auxilia o seu marido na vida do seu marido, na parte física, espiritual e emocional. Quando você, mulher, não assume a sua responsabilidade, não cumpre a sua missão como esposa, você está fazendo como Jonas, indo para o outro lado daquilo que Deus determinou para você. E o pior lugar para a gente estar é distante daquilo que Deus determinou. Quantas vezes você, meu irmão, que está aqui, a palavra de Deus diz: ei, irmãos, vivam em união, amem uns aos outros, se perdoem. Aí você olha para aquele irmãozinho e fala assim: aquele? Lá no céu ele vai morar de um lado, eu vou morar do outro. Com esse aí não dá para caminhar, esse aí não tem jeito. Quando nós fazemos isso, nós estamos indo ao contrário da missão do que Deus determinou para nós. E aí sabe o que acontece? Vem as tempestades. Jonas entrou naquele barco, e o que aconteceu quando ele entrou naquele barco? Deus mandou uma tempestade naquele mar, e o mar ia para um lado, e o barco ia para um outro, e ia para um lado, ia para o outro, e todo mundo achando que ia morrer. Irmãos, quando nós nos distanciamos da missão e do propósito que Deus designou para nós, as tempestades também vêm sobre a nossa vida. E tentam nos afundar. E tentam nos desviar. Mas sabe, continuando aqui, nós acabamos de falar que o Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de novos recomeços, de novas histórias. E é o que a gente vê aqui no livro de Jonas. Apesar de toda a perversidade daquela cidade, Deus era um Deus de amor. E Ele não queria destruir aquela cidade. Ele queria que aqueles homens se arrependessem. Lamentações capítulo 3, de 22 a 23, você não precisa abrir a sua Bíblia aí. Lamentações 3, 22 a 23, diz o seguinte: olha que bênção nas nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia! Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus, porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar de muitas vezes nós irmos totalmente contrário à missão e o propósito que Deus colocou nas nossas vidas, as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada dia. Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Aqui nós encontramos a chave do sucesso, a chave para a prosperidade, a chave para um novo recomeço, a chave para uma nova história. Aqui nós encontramos essa chave. A misericórdia de Deus é o princípio da prosperidade. E para que nós tenhamos a misericórdia do Senhor, nós precisamos não somente confessar, mas principalmente, irmãos, abandonar os nossos pecados. Abandonar os nossos pecados. Porque tem muita gente que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, então eu vou tocando a vida, vou levando a vida de qualquer jeito, e aí chega no domingo, eu vou lá para a igreja com a minha família, ponho uma roupa bonita, adoro ao Senhor, peço perdão, e está tudo certo, e segunda-feira volta a mesma coisa. Não, irmãos, o que a palavra de Deus diz é confessar e abandonar.
Nós estamos falando de um novo recomeço, uma nova história, uma segunda chance que Deus nos dá a cada dia para irmos em direção à missão e o propósito que Ele designou para nós. O que vemos no texto é que Deus tinha a missão para Jonas de levar uma mensagem de arrependimento dos pecados que aquele povo vinha praticando, para que a misericórdia de Deus viesse sobre aquele povo. Mas o que aconteceu? Jonas decidiu ir para o outro lado, fugir daquela missão. No capítulo 1, vemos que porque Jonas fugiu da missão que Deus tinha dado para ele, houve uma grande tempestade. E o barco que Jonas estava quase naufragou. Enquanto aquele barco estava afundando, onde que estava Jonas, irmãos? Aonde? Dormindo no porão. O bicho pegando lá fora. O povo desesperado. E Jonas tranquilamente dormindo naquele porão. Irmãos, quantas vezes eu e você fugimos da missão, do propósito que Deus nos colocou, e o barco começa a balançar, a tempestade vem, o barco começa a afundar, as pessoas que estão com você, próximo, começam a sofrer, começam a sentir os impactos, as consequências, por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos, e muitas vezes como nós estamos? Dormindo. Quantas vezes eu vejo famílias, casamentos se destruindo, e aqueles marido que deveria amar a esposa que deveria respeitar marido, estão dormindo, não estão atentos ao que está acontecendo, e uma família indo para o naufrágio. Quantas vezes a gente vê pessoas, ministérios lindos, maravilhosos, que Deus já usou tanto, perdendo um pouco o propósito, caminhando por direções que não deveriam ir, por causa de uma intriga, por causa de uma falta de perdão, e as pessoas estão dormindo. Quantas vezes um relacionamento com o filho, pais, a coisa está feia, mas é assim mesmo, não tem jeito, e as pessoas estão dormindo, e a tempestade está afundando, assim como Jonas estava dormindo. Quantas vezes nós também estamos dormindo? Por isso a importância da advertência. Você já parou para pensar que todo momento nós estamos sendo advertidos? Em todo lugar que você vai tem uma advertência, tem uma plaquinha lá de aviso. E tem uns avisos que são interessantes, né? Tem uns avisos que são meio sem noção. Eu moro num prédio, e aí todo dia que eu saio no hall do elevador, tem uma plaquinha lá no elevador: se o elevador não estiver nesse andar, não entre. Tem uns avisos que são meio sem sentido, não é verdade? Não entre. Não é claro que eu não vou entrar. Cuidado, cão bravo. Aí você olha, é um poodle. São advertências que vêm. Todo tempo nós estamos recebendo advertências. Mas tem advertências que são importantes. Tem advertências que fazem a diferença. Tem advertências que mudam rotas, destinos. Nosso corpo muitas vezes dá advertências. Uma febre, um sintoma que algo não está indo bem. Uma inflamação está acontecendo no seu corpo, você precisa cuidar, você precisa procurar um médico. Mas sabe, irmãos, muitas vezes Deus usa pessoas para nos advertir.
Muitas vezes Deus quer usar a sua vida para ir falar aquele irmãozinho, aquela pessoa da sua família, aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquele parente que está indo para um caminho, e muitas vezes Deus quer usar você, eu, para ir advertir: ei, volta para o caminho. Sabe, muitas vezes a gente não gosta de ser advertido, mas eu quero abrir a sua mente para dizer que a advertência é algo importante na nossa vida. Todos nós precisamos o tempo todo estar sendo advertidos. Querem ver um exemplo? Fortes. Quando eu falar, se essa for uma realidade, você fala assim: não vou falar isso, não, eu vou te deixar em mãos lençóis. Todos os fortes, falem comigo, ok? Quando eu falar assim: Fortes, a sua mulher pega muito no seu pé, você fala assim: glória a Deus, amém? Fortes, a sua mulher pega muito no seu pé? Ixi, o irmão ali, vamos orar por ele. Acho que a escolhida está pegando muito no pé dele. É isso mesmo. É isso mesmo, é palavra de uma mulher sábia, pastor. Porque se não tem o pé, não é, Cris? O dia que ela não pegar no seu pé, fique esperto. O dia que ela deixar de pegar no seu pé, meu irmão, já passou do ponto. Porque se ela está pegando no seu pé, é porque ela te ama, e ela quer passar o resto da vida com você. Se ela pega no seu pé porque a meia não está no avesso, essa é pessoal. Quando pôr a meia para lavar, põe no lado certo. Se ela pega no seu pé para você deixar as coisas em ordem, se ela pega no seu pé para alguns sentidos, glória a Deus, porque ela te ama e ela quer passar o resto da vida com você, e ela quer que você corrija a rota. Ela está te dando uma segunda chance, uma outra oportunidade para você ter um novo recomeço. Mulheres escolhidas, se o teu marido pega no seu pé, glória a Deus, porque ele te ama, porque o dia que ele deixar de te amar, ele não pega mais no seu pé. Se o seu chefe pega no seu pé, glória a Deus, porque ele está tentando corrigir a rota da sua vida, meu irmão. Ele quer que você continue empregado, ele não quer te pôr para o olho da rua. Então ele está falando assim: arruma aqui, que aqui você vai ter longa vida. Advertências são importantes. Por isso não fica chateado quando um irmão, uma irmã, um parente chega e fala assim: olha, eu estou vendo que você está indo por um caminho errado. A nossa tendência muitas vezes é se fechar e falar assim: não, quem é essa pessoa para falar de mim? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Ei, se alguém está te advertindo, ela pode estar sendo usada por Deus para corrigir a sua rota, para corrigir o destino. Capítulo 2 de Jonas. Jonas estava na barriga do peixe, e começa a clamar ao Senhor, angustiado. Ele se lembra de Deus, e clama pela misericórdia de Deus. Olha o que diz o versículo 9 e 10 do capítulo 2. 9 e 10 do capítulo 2. Jonas estava lá, já passou, você conhece a história. Acordaram Jonas, trouxeram ele lá para cima, fizeram um jogo de sorte. A sorte apontou que ele era o culpado, ele reconhece que ele estava errado, mandam ele jogar ele para o mar. Aí vem um peixe, engole ele, agora ele está lá na barriga daquele peixe, e ele começa a clamar ao Senhor angustiado, e ele fala assim: mas a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação.
E aí o versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu posso imaginar Jonas naquele lugar fedido, sujo, gosmento, sem ar direito para respirar, atemorizado, vendo que era o fim dele, mas naquele lugar ele se lembra do Deus, a Deus a quem ele servia, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, e naquele lugar ele começa a clamar por uma segunda chance, por um novo recomeço. Ele fala: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te oferecer sacrifícios, com agradecimento eu vou oferecer sacrifício, e aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Então quando ele reconhece a falha dele, quando ele coloca isso diante de Deus, Deus que é misericordioso, amoroso, manda aquele peixe, vomita Jonas, e aquele peixe sai, e Jonas sai da barriga do peixe. Irmãos, hoje eu estou aqui como um profeta do Senhor, como um instrumento do Senhor, para te dizer: acorda, levanta, sai desse lugar sujo, sai desse lugar imundo. Hoje é dia de novos recomeços, hoje é dia de nova história. Queridos, Jesus Cristo está voltando, não há mais espaço para ficarmos presos na barriga de um peixe. Não é esse lugar que Deus preparou para você, não é esse lugar que Deus planejou e sonhou para você. Sai daí, sai daí, sai desse adultério. E muitas vezes a gente acha que adultério é só físico. Não, hoje existe adultério físico, virtual e mental. Sai desse lugar, sai desse lugar de dor, sai desse lugar de falta de perdão, sai desse lugar de falta de comprometimento. Sai daí, porque Jesus está voltando, e Ele quer encontrar uma noiva limpa. Sai desse lugar. Hoje é dia de um novo recomeço, hoje é dia de novas oportunidades. Deus deu uma nova oportunidade para Jonas, uma segunda chance, e no capítulo 3 vemos Deus dando a segunda chance. Presta atenção no capítulo 3 versículo 1, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, o que disse? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Queridos, isso aqui, abre bem a atenção, presta atenção, porque isso aqui é importante. Deus, quando deu uma segunda chance para Jonas, Ele não mudou a missão. Deus poderia chegar para Jonas e falar assim: Jonas, obrigado, você se arrependeu, legal, mas eu vi que eu me enganei. Eu achei que você poderia ser usado como instrumento para a salvação daquela cidade, mas eu vi que, cara, tu é frouxo, não posso contar com você. Então, vai para sua casa, descansa. Você passou um perrengue danado na barriga do peixe. Vai para sua casa, descansa, que eu já levantei outro profeta para ir no seu lugar. Não, Deus chega a segunda vez e fala assim: Jonas, aquilo que Ele tinha falado da primeira vez, Ele fala de novo: Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que às vezes a gente pode até sair do propósito de Deus, a gente pode até se desviar do propósito de Deus, mas quando nós nos arrependemos e voltamos, a mesma missão e o propósito que Ele tem para a sua vida continua. A cada dia que Deus dá uma chance, uma nova chance, um novo recomeço, e a chance para sair da profundeza,
do lugar onde nós estamos e voltar para a presença do Senhor. Sabe, as circunstâncias da vida, as coisas que acontecem na vida, podem até mudar nossa estação, nosso momento. Muitas vezes, escolhas que a gente faz trazem consequências erradas, e a gente vai para um lugar onde a gente não gostaria de estar, onde Deus não planejou que você estivesse, mas ali é a oportunidade de um novo recomeço, para você voltar para o lugar onde Deus quer que você esteja. Você pode aprender, você pode desenvolver, você pode amadurecer nesse lugar, mas ei, escuta uma coisa: Deus não tem plano A e plano B. Deus tem apenas o plano A para a sua vida. Quando você erra, quando você falha, Deus não fala assim, ó, eu tinha planejado isso aqui para o meu filho, mas o bicho é cabeçudo, então eu vou planejar isso aqui para ele. Não, Ele não faz isso. Ele tem o plano A. Antes de você nascer, Ele já tinha o plano A designado para a sua vida. O que acontece é que muitas vezes eu e você queremos escrever o plano B. E quando nós escrevemos o plano B, e se esse plano B está desalinhado com os planos e os propósitos de Deus, Ele não pode cumprir aquelas promessas que Ele tem designado para a nossa vida. Mas o que nós vemos aqui na palavra de Deus é que quando você se arrepende e volta para um novo recomeço, o plano A está garantido na sua vida. Olha o que diz Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o plano que Deus desenhou, o chamado que Deus tem na sua vida, os dons e os talentos que Ele colocou na sua vida para cumprimento de uma missão, você pode até falhar como Jonas falhou, mas o plano A continua. Eu posso até cair, eu posso até falhar, e isso vai trazer consequências na minha caminhada, mas se eu me arrepender e mudar o meu caminho, e houver mudança e transformação, o plano A está garantido. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós queremos viver o plano A, mas não queremos deixar o plano B. Muitas vezes eu quero viver os planos e os propósitos de Deus, mas eu não consigo deixar os pecadinhos de estimação. Muitas vezes eu quero viver os sonhos de Deus, mas eu não consigo me desvincular daquilo que prende a minha carne. E o que Deus está falando hoje, para mim e para você, é tempo de um novo recomeço. É um tempo de correção de rota. É um tempo de correção de rotina, de destino. Para viver o plano A de Deus, é preciso arrependimento e correção de rota, novos recomeços. Vemos Jonas voltando para a sua missão. Agora ele vai até a cidade de Nínive, indo para a cidade de Nínive para levar aquela mensagem que Deus tinha designado para ele levar. E como aquela cidade era muito grande, ele levou 3 dias para pregar a mensagem. Por 3 dias ele ficou andando e falando, olha, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Irmãos, foi uma mensagem muito simples. Se você olha lá no versículo 4 do capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, diz assim, ó, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda em 40 dias, Nínive vai ser totalmente destruída. 7 palavras que estão descritas aqui. Mas, eu fico imaginando que Jonas falando, não foi uma mensagem que ele chegou, queridos, amor, filhinhos,
Não, eu acho que ele estava estressado, nervoso, bravo. Deus, eu quase morri na barriga do peixe para vir falar para esse povo que eu não gosto, que estão fazendo tudo errado, para que eles não sejam destruídos. Imagina um homem assim, como é que ele ia falando? Ô desgraçado, muda aí, daqui a 7 dias vai ser destruído. Irmãos, 7 palavras mudou toda uma cidade. 7 palavras, talvez falada com ódio, foi o suficiente para mudar toda uma cidade, para chegar no conhecimento do rei, e o rei tirar, se humilhar, e pedir perdão, mudar a sua rota. Sabe, irmãos, quando estamos alinhados com os planos e propósitos de Deus, sabe por que isso aconteceu? Porque Ele mesmo é quem faz a obra. Nós somos apenas um instrumento. O Espírito Santo de Deus faz a obra, nós somos apenas um instrumento. Eu não preciso vir aqui fazer a maior e melhor e mais bonita mensagem, porque se Deus está trabalhando na sua vida, basta uma palavra, o Espírito Santo de Deus te toca e a sua vida é transformada. Porque não é por mim, é por Ele. Antes de você chegar hoje aqui, o Espírito Santo de Deus já estava na sua casa fazendo a obra. Eu não preciso convencer ninguém a mudar rota e destino, é o Espírito Santo que convence. Se não for o Espírito Santo, eu posso falar, e você vai sair daqui do mesmo jeito. Mas o que o Senhor me falou, é que hoje, Ele vai fazer mudanças na sua vida. Ele vai fazer mudanças na sua casa. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus, é Ele mesmo quem faz. Mulheres escolhidas, quando você cumpre a sua missão dentro do seu lar, o Espírito Santo de Deus te transforma em uma mulher sábia, e a sua casa será edificada. Homens, quando você cumpre a missão que Deus designou para você como marido, Jesus cobre a sua vida, e o Espírito Santo de Deus enche a sua vida, e você cobre a vida da sua esposa, dos seus filhos, dando a cobertura que eles precisam. Nada pode chegar na sua casa quando você e eu estamos alinhados com os propósitos de Deus. Nós somos apenas um instrumento, e o nosso ministério é Deus quem atua, Deus quem faz prosperar. Deixa eu continuar aqui. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de homens e mulheres que tiveram novos recomeços. Às vezes a gente acha que por eles estarem ali na Bíblia, eles eram alguma coisa, eram muito importantes, eram diferentes de nós. Realmente foram homens e mulheres importantes, que Deus atuou, que Deus abençoou, que Deus usou tremendamente naquela época. Mas eles não eram em nada diferente da gente. Eram homens e mulheres sujeitos aos mesmos problemas que a gente, as mesmas dificuldades, tinham as mesmas limitações. Elas estão ali como uma referência para as nossas vidas. Elas não são nenhum Deus, nenhum santo. São pessoas comuns que viveram naquela época, que buscaram a santidade, assim como eu e você temos buscado nos dias de hoje. Adão falhou, se rebelou contra o seu propósito, e isso trouxe consequências até hoje nos nossos dias. Em 2024 anos depois de Cristo, nós ainda sofremos as consequências da falha de Adão. Mas por causa do amor de Deus, houve um novo recomeço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão tentou ajudar a Deus, acelerando a promessa de Deus, que ele teria um filho. E isso trouxe consequências que até hoje a gente está vendo. Olha o que está acontecendo lá em Israel. São irmãos que brigam por anos.
Os árabes, judeus, brigando. Quantas vezes Abraão, um homem que andou com Deus, que era amigo de Deus, muitas vezes nós vemos ele falhando, mas vemos Deus dando um novo recomeço, uma nova história. Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus, assassino, adúltero, a família dele cheia de problemas, mas nós vemos um homem segundo o coração de Deus, que quando errava, se humilhava na presença de Deus e recomeçava, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. A mulher samaritana era uma mulher impura, uma mulher conhecida na sociedade por ter vários relacionamentos com homens, mas quando ela cruza o caminho de Jesus, Jesus dá a oportunidade para aquela mulher de um novo recomeço, de beber a água da vida. Pedro, o Pedrão, aquele homem explosivo, aquele que andou com Jesus, que viu ali ao vivo os milagres acontecendo, aquele que foi escolhido por Jesus para ser um pescador de homens. Quantas maravilhas aquele homem viu, mas no momento em que Jesus mais precisava de um ombro amigo, ele diz: não conheço esse homem. Ali poderia ser o final do ministério de Pedro, mas ali era apenas o começo. Deus de recomeços. Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto, mas quando Jesus entra na casa dele, ele tem a oportunidade de um novo recomeço. Queridos, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, a cruz era a pior sentença que alguém poderia receber naquela época. Se aquele homem estava naquela cruz, provavelmente ele era um assassino, um estuprador, um mau caráter, um homem terrível. Mas nos seus últimos minutos de vida, ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Um novo recomeço. Paulo, queridos, Paulo, quem era Saulo? Um terrorista, matava cristão, perseguia cristão, mas quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, e ele se levanta para um novo recomeço. Hoje Jesus também marcou um encontro contigo. Hoje Jesus está aqui nesse lugar, e Ele quer um novo recomeço na sua vida, quer um novo recomeço na sua história. Hoje Jesus quer que você tenha um encontro com Ele, deixando aquilo que tem te prendido na barriga daquele peixe. Hoje Jesus quer tirar desse lugar gosmento que você tem vivido por anos, e você não consegue sair. Hoje Jesus quer ter um encontro contigo para uma nova história. Talvez você já tenha aceitado até Jesus, mas na sua caminhada ainda existem algas como tinham na cabeça de Jonas, que te prendem, que te amarram. Hoje Jesus quer marcar um encontro contigo para um novo recomeço, para uma nova história. Hoje é dia de segunda chance. 4 coisas que você deve fazer hoje para um novo recomeço. Primeira coisa, arrependimento e mudança de rota. Quando Jonas saiu daquela barriga do peixe, a primeira coisa que ele fez, não foi voltar para casa, não foi descansar do que ele fez, ele imediatamente foi para a cidade de Nínive. Hoje é dia de novo recomeço. Arrependa-se e volte hoje mesmo para a missão e o propósito que Deus designou para a sua vida. Faça a missão que Deus colocou na sua mão, a coisa mais importante da sua vida. Aquilo que Deus já te falou,
Aquilo que Deus colocou como responsabilidade na sua mão, faça da forma mais importante. Faça isso da forma mais importante na sua vida. Terceiro, não demore para obedecer a Deus. Quando Deus fala com você, quando Deus quer te realinhar, que é um novo recomeço, não há tempo para procrastinar naquilo que Deus vai fazer. Demorar a obedecer é desobedecer. Portanto, se hoje você precisa corrigir rotas na sua vida, não procrastine mais, meu irmão. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de um novo recomeço. Esteja pronto para Deus te usar. Se Deus está te dando a chance de viver hoje, é porque Ele quer te usar. Ele quer usar você para abençoar a sua casa, sua família, sua igreja, Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo.